queridos, graça e paz, bom dia para você que nos assiste aqui ao vivaço, canal 19, aqui na cidade de Petrópolis. Que Deus abençoe sua vida, com muita alegria. Eu sou o pastor Ailton Bezerra, trazendo para você o nosso programa, O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa, hein? E eu já quero passar para você o nosso WhatsApp, para você mandar o seu vídeo. Quero agradecer você que tem enviado o seu vídeo. E hoje tem um vídeo muito especial, que no decorrer da programação você vai poder acompanhar. Me enviaram um trecho de uma reportagem muito interessante. Temos aqui entrevista e vamos ter um momento O que a Bíblia Diz. E como eu disse, a Bíblia diz muita coisa, eu quero deixar para você já agora um texto da Palavra de Deus para abençoar o seu coração nessa manhã. Eu não sei se você está aflito, necessitado, desanimado, eu não sei. Salmo 50, versículo 15 diz a Bíblia: invoca-me no dia da angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. Você com certeza vai glorificar a Deus. Convido você a mandar a sua minha pergunta ou o seu vídeo através do WhatsApp 021 98463 1312, 021 98463 1312, aparecendo na tela da sua TV, e também você curtir a nossa página no Facebook, O que a Bíblia Diz, e acessar o nosso site www.oqueabibliadiz.org. Eu sou o pastor Ailton Bezerra e esse é o nosso programa para abençoar você. E hoje, em especial, está comigo meu amigo pastor Laerte França. Muito prazer, que Deus nos abençoe e nos oriente nessa breve jornada. Amém, pastor Laerte França. Prazer estar aqui com o irmão, prazer em conhecer o irmão, prazer o mesmo. E você que está nos assistindo aí, eu queria chamar a sua atenção. Pastor Laerte França, quantos anos ele tem? Virou uma enquete lá em nosso gabinete pastoral, na primeira Igreja Batista em Parque Dourado, Santa Cruz da Serra. Cada um que entrava, quantos anos ele tem? Na verdade, no final, se ele quiser falar, ele vai falar. Agora não, vamos criar aí uma expectativa, porque é um homem muito conservado e ele tem uma história muito linda. Pastor Laerte, fale aí para os nossos telespectadores sobre sua família, quantos filhos, esposa, sua história. Conta um pouquinho para nós aí, para o pessoal saber. Muito bem. Eu sou casado com a irmã Valéria de Favre de Oliveira França. Eu conheço a minha esposa desde que ela tinha 4 anos. Que bênção! Ela era a filha do meu pastor, na primeira Igreja Batista em Olinda. Nos casamos e temos 2 filhos. O mais velho chama-se Henrique, é músico, toca bateria, e o mais novo é arquiteto. Que bênção! Eventualmente ele casou domingo passado e está passando da lua de mel em Paris. Teve esse privilégio, essa bênção de poder dar um pulinho lá em Paris e passear. Deve chegar agora na sexta-feira que vem. E sou pastor da Igreja Batista Memorial de Nova Iguaçu. Vou fazer lá agora 22 anos de ministério. E temos uma família integrada e estamos super felizes naquele ministério. E o senhor é casado há quantos anos? Vamos dizer que eu tenho 31 anos de casado. Rapaz, mais uns 4 de namoro. Que benção, né? E conheceu a namorada com 4 anos de idade. 4 anos de idade. Que coisa legal, né, telespectador? Aí, ó, uma experiência bonita, 2 filhos, né? Um está em Paris, tirando aí lua de mel, que maravilha, hein? Beleza. Ô, bênção de Deus. Está se cumprindo na vida do pastor o Salmo 112, versículo 1, quando a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, sua geração é poderosa na terra. Graças a Deus. Então Deus está abençoando sua geração, sua família. E o pastor também é pastor há 22 anos da Igreja Batista Memorial em Nova Iguaçu. Isso. Ok. No final ele vai dar o endereço da igreja dele, os contatos, você que está nos assistindo aí, aqui ao Vivaço Petrópolis, e você também pelas redes sociais, dos nossos reprises dessa programação, você vai poder acompanhar conosco. Mas pastor, qual o segredo para estar 33 anos casado com a mesma mulher? A Bíblia tem 31.278 versículos. Eu estou lendo a Bíblia agora pela 21ª vez. Já decorei centenas de referências bíblicas, mas tem um versículo de todos eles que é o versículo que eu mais respeito na Bíblia. É Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não erreis,
de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso certamente ele ceifará. Então, se você plantar alegria, Deus diz que você vai colher muita alegria. Se você plantar paz, vai colher harmonia, felicidade. Tudo que você plantar, certamente vai colher e vai colher multiplicado. Então, eu posso dizer que sou um homem muito feliz, muito realizado, por alguns motivos fundamentais. Por ser salvo, por estar na obra, por estar fazendo aquilo que eu gosto e que Deus quer, que é o ministério, mas fundamentalmente, eu estou colhendo, nessa minha idade, tudo aquilo que eu plantei nos anos anteriores. Que bênção, então, pastor. Se existe um segredo, e você que me vê agora, se está triste, abatido, infeliz, alguns falam, eu não tenho paz na minha vida, porque você não deu paz a ninguém. Então, a partir de hoje, começa a plantar essas coisas que, num determinado tempo, elas voltarão para você multiplicadas. Ou seja, na verdade, o senhor acredita e prega a lei da semeadura. Não tenha dúvida. É o que está na Bíblia, né? Claro. Quem semeia pouco, colhe pouco. O marido que não semeia cedo, não colhe de noite. Tem razão. Então, pastor Lécio França, agora também o irmão falou que história linda aí de família, é muito bom. Você que está nos assistindo, talvez vendo um conflito na sua família. Eu quero dizer que o Senhor ele tem vitória para a sua casa. Há uma promessa em Gênesis 12:3, que em ti, isso é uma promessa, falando de Jesus, serão benditas todas as famílias da terra. Sua família está incluída nisso. Você pode desfrutar tudo isso, semear, como já falou o pastor Lécio. Mas, pastor Lécio, o senhor falou que tem 22 anos numa única igreja. Exato. Igreja Batista, Memorial em Nova Iguaçu. Isso. Inclusive você de Nova Iguaçu aí, ó, vai lá fazer uma visita lá, rapaz. Vai ser abençoado esse homem aqui. É uma caixa de conhecimento, sabedoria, filosofia, história de vida. Eu tendo o prazer de conhecê-lo, como você aí. Então vamos lá. Pastor Lécio, 22 anos, qual o segredo para estar 22 anos no ministério, na única igreja? Vamos lá. Veja bem, eu cheguei na igreja a primeira vez no dia 4 de março de 1956. Eu faço agora, no ano que vem, 60 anos de igreja. Já está sabendo a idade dele, já tem 60 anos de igreja aí. E tive vários pastores, desenvolvi vários ministérios, mas aprendi uma coisa. A coisa mais importante que existe no mundo chama-se amor. Um pastor, eu entendo, para ser um bom pastor, ele precisa ser um bom pregador, precisa ser um bom mestre, precisa ser um bom administrador, mas, essencialmente, ele tem que ser um pastor amoroso, um pastor carinhoso. A igreja, ela pode não querer que você seja um bom pregador, aceitar que você seja um bom mestre, ou então que você não seja um bom administrador, mas ela jamais vai aceitar um pastor que não seja amoroso e carinhoso. Entendi. Porque o mundo precisa de amor. Deus é amor, Deus fez o mundo é o amor. Então precisamos demonstrar esse amor para as pessoas. E a maneira mais fácil, mais correta, mais segura de manter qualquer ambiente é amando as pessoas, como Cristo realmente ensinou. Que coisa linda, né? O amor. Eu lembro agora o senhor falando do ministério de Paulo. Paulo, ele tem duas declarações interessantes, que é lá em 2 Coríntios 12:15, quando ele fala assim: quanto mais vos amo, menos sou amado. Curiosamente, ele não tinha uma troca daqui da igreja de Corinto. Exatamente. Nem essencialmente. E depois ele vai dizer: todos os vossos atos sejam feitos em amor. Mas pode falar, pastor. E lembrando o seguinte, quando eu pergunto às pessoas como devemos amar as pessoas, os outros, todo mundo fala assim: eu tenho que amar as pessoas como Cristo ensinou, como eu amo a mim mesmo. Na verdade, há um degrauzinho acima em que ele ensinou o seguinte: vocês devem amar o próximo como eu vos amei. Então, o amor que nós temos que praticar não é o amor que eu tenho por mim mesmo, mas o amor que ele tem por nós. E uma coisa fascinante, interessante, pastor, que João 13 fala que, versículo 1, que Jesus os amou até o fim. Isso. E não deve ter sido tão fácil, pelo menos humanamente para nós, amar Judas até o fim, amar Pedro até o fim, amar toda aquela turma até o fim, que eram homens que tinham suas dificuldades, assim como nós temos. Exato. Mas então eu entendi, o senhor resumiu o segredo do seu ministério, 22 anos na mesma igreja, na palavra amor. Porque ninguém resiste ao amor. O amor é a maior arma que o homem tem à sua disposição. Ok. Pastor Laerte França,
Mas fala um pouco aí da sua experiência, da sua profissão. Fale qual a sua profissão, qual a sua base de formação, de educação. Fala um pouquinho para nós aí. Muito bem. Eu tive um pai, mãe, e os meus colegas diziam que queriam que a família deles fosse igual à minha. O meu pai, ele foi militar. Eu tive 3 tios que foram oficiais superiores, Exército, Marinha e Aeronáutica, e meu avô era general do Exército. Então eu já nasci marchando. Então o meu propósito era ser piloto de avião. Fiz o curso, passei, mas eu sou daltônico, eu tenho dificuldade de interpretar cores. Então não fiquei na aeronáutica e fui para o Exército. E hoje eu sou oficial do Exército, sou reformado, sou com orgulho da arma de infantaria. E coincidentemente o lema da infantaria é bem parecido com o do Evangelho. A infantaria diz assim, o lema: fogo, movimento, conquistar, ocupar e manter. O que é o Evangelho? O fogo da oração, o movimento da evangelização, a conquista de almas, o discipulado para manter a pessoa. Ocupar e manter. E tem muita igreja que não está mantendo. Não está mantendo. Tem igreja que começa... Conquistar, ganhar para Cristo, conversão, ocupar, o Espírito Santo ocupa o coração e mantém através do discipulado do ensino. Olha aí que bênção. Tá vendo aí? Olha só, a ideia do militarismo também está na Bíblia, irmão. É uma coisa bem lógica, né? Uhum. Então eu servi na Brigada Paraquedista, em Regimento Sampaio, fui à Revolução na América Central, viajei por esse mundo afora e puxei 31 anos de serviço militar, já estou aposentado há 20. E nesses 20 anos de aposentadoria, eu vivo com a minha esposa em casa 24 horas por dia, sem nenhum problema. Que bênção. Porque nós dois temos o mesmo alvo, o reino, a igreja, o amor e o serviço. Amém. E telespectador, preste bem atenção. Tem mais novidade. A gente vai continuar com o pastor aqui, mas daqui a pouco vem pastor Fábio Zambal, de Igreja Batista, do Manerói do Governador, uma palavra de Deus para você. Logo depois uma reportagem. Mas vamos continuar. Pastor, nós vamos já pedir um anúncio daqui a pouco. Tá bem. Mas eu queria rapidinho que o senhor falasse algo muito especial que o irmão falou para mim no nosso café ali. A gente tomou um cafezinho abençoado, né? Amém. Então, o senhor disse que a igreja é o único lugar e fez a comparação com as forças militares. Lembra aquela frase? Lembro. Porque no quartel você não pode falar não, senhor. Se o cabo disser para o soldado, faz isso, o cabo diz assim, sim, senhor. Se o sargento falar para o cabo diz sim, senhor. O superior, ele sempre dá ordem ao subordinado, e o subordinado nunca diz não, senhor. Eu fui criado assim, dizendo sim, senhor. Eu fui criado aprendendo a obedecer. Na academia tem assim uma expressão, cadetes, ides comandar, aprendei a obedecer. Aí me converti, cheguei na igreja, percebi que na igreja, não, senhor. Deus fala, leia a Bíblia. Aí o crente fala, não, senhor. Deus fala, ide pregar. Aí o crente fala, não, senhor. Aí Deus fala, consagre a sua vida. Não, senhor. Aí Deus fala, devolve o dízimo. Aí mesmo que não, senhor. Aí eu observei que na igreja, ou a igreja, é o único lugar do mundo onde o servo diz não para o Senhor. Olha que coisa, hein? A igreja é o único lugar no mundo onde o servo diz não para o Senhor. Mas eu vou te dar uma notícia. Mas também tem um dia que também que o Senhor diz não para você. Lá em Tiago 4,3 diz o quê? Pedi, não recebeis porque pedis mal. O Senhor diz não também. Está dizendo não para o Senhor, começa a pedir errado. Exatamente. E aí depois vai questionar Deus, né, pastor Laerte? Exato. Vai questionar Deus. Gente, eu já volto, pastor Laerte França. Eu quero aí o nosso anúncio abençoado sobre o nosso seminário. A gente está rodando aí o Rio de Janeiro. Pode chegar na sua igreja. Vamos então esse anúncio do Seminário Transforme. Bom, gente, eu tenho aqui também em minhas mãos esse seminário, o Seminário Transforme Sua Escola Bíblica. Esse seminário tem revolucionado muitas escolas onde temos passado. Ele fala, sim, sobre como preparar uma aula bíblica, técnica da comunicação, fala sobre os 8 tipos de inteligência aplicada à neurolinguística e também ele fala para nós sobre a pedagogia opressora e a pedagogia que liberta, né? Versus a pedagogia bancária, a pedagogia da libertação. Pastor, querido, seminarista, líder, diácono, professor de escola bíblica, você pode levar esse seminário para a sua igreja. Ele é muito fácil. O mínimo de participantes são 30 pessoas, café da manhã, almoço, certificado, DVD, material didático e apenas R$50 a inscrição. Ligue para nós, maiores informações, vai ser um prazer aí, ó. Você que está recebendo o programa na sua cidade através desse canal, ou então agora nesse meio de interatividade entre nós, entre eu e você,
o Facebook, o nosso site. Então liga agora, pega informação, prazerzão levar isso para a sua igreja. É isso aí, meu irmão, o programa segue. Olha, uma entrevista maravilhosa. Eu sei que ele vai voltar outra vez. Já está convidado, hein? Amém. Para voltar outro programa. Gente, o tempo aqui nosso é curto, né? Tem muito mais coisa para rolar. Mas, pastor Laerte França, por favor, seus contatos têm aparecido ali, mas eu queria que o irmão, nesse momento agora, passasse para nós, olhasse para aquela câmera ali e mandasse uma mensagem para aquela pessoa que está aflita, para aquela pessoa que está se assistindo, talvez para aquele pastor. Tem muitos pastores aqui em Petrópolis e também através das redes sociais, da internet, YouTube, outros canais, que vão te assistir. Qual a palavra você tinha para falar para esse povo em poucos minutos e os seus contatos? Primeiros contatos. Ok. Bom, o meu e-mail é pr.laertefranca10@gmail.com. Meu telefone celular é 98844-3166. E a igreja na qual sou pastor, é dito aqui, a Igreja Batista Memorial em Nova Iguaçu. Fica na rua Arcelino Pereira Neves, número 80, bem no centro de Nova Iguaçu, na Via Light, perto do polo gastronômico. Bom, com relação às pessoas que estão aflitas e desesperadas, etc., eu quero dizer o seguinte. Este livro aqui é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o registro da revelação que Deus faz de si mesmo aos homens. Eu aprendi a amar esse livro. Eu tive uma tia que leu esse livro 303 vezes. Ela recebeu na Convenção Batista Fluminense uma medalha, um diploma da pessoa que mais leu a Bíblia na face da terra. E alguém diria assim, mas como ela conseguiu ler 303 vezes? Ela está no Guinness Book Internacional, como a pessoa que mais leu a Bíblia no mundo, em toda a história da humanidade. Ela é viva? Já faleceu. Ela faleceu quando estava lendo a 303ª vez. E alguém perguntou, essa mulher não tinha o que fazer? Eu disse, fez. Ela fez 10 filhos. Ela teve 10 filhos, mas leu a Bíblia esse número todo, e ela educou esses filhos na igreja. Durante a sua juventude, ela morava na roça, lia à luz de lamparina. Depois de adulta, ela ficou cega de um olho e continuou lendo. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia é a palavra de Deus ao nosso coração. Uma ocasião, eu estava de serviço, eu comecei a ler a Bíblia, o livro dos Salmos. Às 8 da manhã, eu li um salmo e fazia uma oração. Li um salmo, fazia uma oração. Eu li até o dia seguinte. Imagina como a pessoa se sente depois de passar um dia conversando e falando com Deus. No Salmo 16 diz assim, versículo 3, na presença de Deus, no versículo 11, na presença de Deus há plenitude de alegria. Então eu quero desafiar você que está triste, aborrecido, magoado. Se você não fez nada para estar assim, então vá à Bíblia, comece a ler a Bíblia, comece a conversar com Deus, porque diante de Deus só há alegria, gozo, paz e realização. É um desafio. Então comece a ler a Bíblia, comece a estreitar a sua comunhão com Deus. Muito bom, gente, muito bom, pastor Laerte França, pastor da Igreja Batista em Nova Iguaçu, a Igreja Batista Memorial em Nova Iguaçu. Apareceu os seus contatos, telefone. Ele também é pregador da palavra, não só em sua igreja, na medida do possível ele atende também pregações. Vai estar lançando um livro através da editora Crescimento, né? Vai ser um material muito interessante. Nossa editora vai estar servindo aí Amém. O trabalho do pastor. E eu gostaria então de agradecer ao pastor Laerte França. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa O que a Bíblia Diz. E fica aí o convite para voltar. Tá, eu agradeço a Deus, agradeço ao irmão, e a minha expectativa é de que esse nosso bate-papo rápido aqui possa causar um impacto e transformar a sua vida, encher o seu coração daquela alegria que vem do céu. Amém? Ok, então mais uma vez só os seus contatos, Isso. rapidinho, e-mail e telefone, vamos lá? E-mail, pr.laertefranca10@gmail.com. E o telefone celular é 98844-3166. 24 horas no ar, sem intervalo comercial. Fica com Deus. Obrigado. Então, vamos lá o anúncio da nossa Bíblia, a Bíblia Apologética para abençoar você, e eu já volto. Vamos então à Bíblia. Eu tenho aqui em minhas mãos um grande lançamento, a Bíblia de Estudo Apologética
com os apócrifos. Gente, esse material você tem que ter. Olha, material de extrema qualidade, olha que capa, sabe? Uma capa bonita de couro, olha que coisa legal. Um material muito especial, um papel muito especial, feito no maior parque gráfico que nós temos, a Geográfica. Esse trabalho ele começa com o Instituto Cristão de Pesquisa. Essa Bíblia pertence ao ICP e eu tenho a honra de ser um dos comentaristas dessa Bíblia. E eu quero até te dar um fato histórico. Em 1962, os livros apócrifos foram tirados da Bíblia dos reformistas. Eles tinham como apêndice, mas começou a ter alguns problemas. Os livros apócrifos, de fato, eles não são canônicos, são lendários escuros e ainda têm erros históricos. Olha só, na verdade, querido, eles voltam agora no ano de 2013, estamos já em 2014, o lançamento oficial, eles voltam para nossas mãos, mas agora não mais como apêndice. Eles voltam apenas como tendo composto no finalzinho da nossa Bíblia, só que tendo a fundamentação apologética, a defesa da fé. E eu estou nesse projeto juntamente com todos os apologistas cristãos do Brasil. Então eu quero convidar você a adquirir essa Bíblia. Vale a pena, o material é muito bom e o conteúdo é excelente. Ligue para nós agora, 3076-4774, 984-6334-1315, 984-633315, ou através do site www.oqueabibliadiz.org. É isso aí, meu irmão, você pode então agora ligar para nós, 021-3076-4774, 021-3076-4774, ok? Nós vamos aqui então para um momento muito especial. Você pode adquirir a Bíblia apologética conosco, a Bíblia da Reforma Protestante e alguns materiais do nosso ministério. Depois eu quero apresentar para você alguns livros, logo depois a seguir, mais à frente. Daqui a pouco vem o pastor Fábio Zambaldi e vai ser bênção de Deus. Eu recebi aqui o pastor Laerte França, mas tem mais um companheiro aqui, mais um amigo também, vai estar com a gente aqui falando de um assunto muito especial para a igreja. Mas vamos então agora à primeira pergunta, para ver qual é a primeira pergunta aí, produção, coloca para nós. Boa noite, pastor, meu nome é Emanuel, eu gostaria de saber o que a Bíblia diz a respeito de guardar o sábado no tempo da graça. Ok, Emanuel, guardar o sábado no tempo da graça. A grande verdade é que a palavra de Deus nos orienta sobre a questão dos 10 mandamentos. Inclusive, é bom dizer que os únicos mandamentos que veio do céu foram os 10, o decálogo, que Moisés os trouxe. Os demais foram criados a partir da perspectiva social da cultura judaica, da cultura egípcia, da cultura que aquele povo vivia. Muita gente se engana quando lê a Bíblia e fala assim: a Bíblia diz, Salomão tinha 700 mulheres, Abraão teve 2, e a Bíblia permite. De forma nenhuma, era a cultura daquele povo. A Bíblia está fazendo a narrativa da história de um povo, e Deus, na verdade, se revela na cultura de um povo, e nessa cultura ele se faz conhecido. Com relação ao sábado, a Bíblia fala que no 7º dia Deus descansou. De outro modo, a palavra sábado é a palavra sabá, ou shabatã, que quer dizer descanso. Deus não descansa, porque Deus não se cansa. Querido telespectador, a Bíblia fala em Isaías 40, 28, não ouviste que o Eterno, ele não se cansa e nem se fatiga, e ninguém pode esquadriar o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, renova a força daquele que não tem vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão e voarão com asas de águia, não se cansarão e não se fatigarão. Os jovens que não esperam no Senhor, de exausto caem. Eu citei Isaías 40, 28 ao 31. Então, a Bíblia fala que Deus não se cansa. Ué, então, pastor, como é que fica o negócio do sábado? A grande verdade é que o sábado é uma lei moral. O descanso é para o homem, que está feito à lei da gravidade, que está feito a tempo, circunstância, espaço, que é um ser biológico, é um ser físico, é um ser vulnerável. Aí sim, o homem precisa de um dia para descansar. Essa é a perspectiva da Bíblia. Jesus, ele orientou o seguinte, num sábado, quando curou o enfermo, em João capítulo 5, questionaram: Senhor, está curando no sábado? E pererê, Jesus falou o quê? Jesus falou o seguinte, João 5,17, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O cristão não tem que guardar sábado. O cristão, ele deve sim ter o dia para consagrar a sua vida ao Senhor. Sobretudo, todos os dias é consagrado ao Senhor. A Bíblia fala, Salmo 118, versículo 24, que esse é o dia que o Senhor fez. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado, domingo. Chamamos domingo o dia do Senhor,
pelo seguinte fato: Jesus ressuscitou no domingo, o Espírito Santo desceu no domingo e a igreja se reunia no domingo, primeiro dia da semana. Primícia, o primeiro. Sobretudo, não adianta ser crente no domingo e capeta na segunda. Eu tenho que ser servo de Deus todos os dias. Então, que cada cristão que me assiste possa sim ter sua vida guardada e resguardada todos os dias, guardando sua mente, guardando o seu coração. Você gostou da minha resposta? E até se não gostou, você pode mandar pelo WhatsApp agora o seu vídeo de 30 segundos com a sua pergunta. 021 98463 1312, 021 98463 1312. Vai lá na nossa página do Facebook, o que a Bíblia diz, curte e manda lá no inbox ou lá a mensagem, fazendo sua crítica, a sua sugestão, a sua palavra. Mas todo cristão, ele deve ter todos os dias consagrado ao Senhor, porque todo dia é do Senhor. Então vamos lá, a segunda pergunta. Quero saber se mulher pode ser pastora da igreja. Se mulher pode ser pastora. No Novo Testamento não existe a palavra pastora. Eu não encontrei nenhuma parte. Eu já li em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, que Deus concedeu para pastores, doutores, evangelistas e mestres. Versículo 12 diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina, que venhamos sim crescer na palavra de Deus. O Antigo Testamento tem pastora lá, Raquel, cuidava de ovelha, tem juíza, enfim. Minha gente, eu entendo e respeito as denominações. Tem denominação que tem pastor, inclusive a denominação que eu pertenço, que é a Batista, sou pastor da Convenção Batista Brasileira, hoje já se aceita pastores. Isso é mais uma questão de fórum íntimo pessoal. Biblicamente eu não vejo base, mas respeito quem o faz, ok? Então, o que a Bíblia diz? No Novo Testamento eu não encontrei. No Antigo Testamento tem premissas, porém, sobretudo, cada igreja, isso não vai levar para o céu nem para o inferno. Isso é o que a Bíblia diz. Vamos então à terceira pergunta. Pastor, a Bíblia, ela é a salvação eterna? A Bíblia é a salvação eterna? Claro que não, César. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela tem a palavra de salvação. Jesus falou em João 6,63 que a carne para nada mais aproveita, mas a palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. Nesse mesmo texto, Jesus chegou para os discípulos, após trazer um sermão caloroso, inflamado, Jesus então perguntou: e aí, vocês também vão embora? Pedro então no versículo 67 falou: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. A palavra de Deus é uma palavra de vida eterna. Quem salva é o Senhor Jesus, pela sua palavra. Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se você precisa de salvação, Jesus Cristo pode salvar você. Ele pode mudar sua vida, Ele pode mudar sua história, Ele pode perdoar os teus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29 foi essa a palavra de João Batista. Então, César, a palavra de Deus é a palavra de vida eterna e a salvação através de Jesus. E o método de Deus é a sua palavra. Bom, gente, você pode então enviar a sua pergunta através do WhatsApp. Você pega o seu celular, bote na posição vertical, ok? E aí, ou melhor, horizontal, vertical não, vertical é para cima, horizontal. Mande para mim para o 21 98463 1312. Eu quero deixar aqui um abraço para o pastor Celso Ribeiro, da Primeira Igreja Batista aqui de Petrópolis, também para o pastor Timóteo ali, da Assembleia de Deus, que Deus te abençoe, meu irmão, e também para o Seminário Metodista Wesleyano Ser Forte, que Deus abençoe cada um de vocês aqui da cidade, e você que está nos assistindo aí através das redes sociais, através do YouTube, ou aqui no canal 19, ok? É um prazer estar aqui com você. O programa segue. Eu quero convidar agora o meu amigo para trazer uma palavra, pastor Fábio Zambaldi. Vamos lá. Desculpe, tem aqui o pastor Amadeu Vieira. Vamos então ao recado dele aí, vamos lá. E eu quero dizer que é uma honra muito grande poder estar aqui corroborando com o meu amigo pastor Ailton Bezerra no programa A Bíblia Responde. Que Deus possa abençoar. E no mês agora próximo, nós vamos estar juntos aí no debate, na entrevista, sendo parceiro desse projeto de Deus que Deus deu ao meu amigo pastor Ailton Bezerra. Ok. Um prazer, um grande abraço. Ok, então obrigado, pastor Amadeu, grande pregador da Assembleia de Deus, né? Pregou em Camboriú, lá nos Gideões. Deus abençoe, pastor Amadeu. Obrigado por estar com a gente. Ele vai estar com a gente aqui, breve, vai estar conosco aqui numa entrevista muito especial. Mas agora sim, vamos lá então com o pastor Fábio Zambaldi.
Todas as coisas que nós temos em casa foi o Senhor que nos deu, por isso que não merece nenhuma adoração, nenhuma veneração. Tudo que nós temos, o nosso quarto, nossa cama, é para a pessoa conversar, para a pessoa sentar, né? Claro, nas devidas proporções. Estamos falando naquilo que excede. E aí começa a ser símbolo, objeto da nossa adoração. Amados, é um relógio, é uma roupa, é um tênis que a gente não consegue. O tênis, né, dá para você entregar para outra pessoa, né, doar, você não doa. Isso são ídolos, nós criamos esses ídolos. Mas é importante que você entenda que o Senhor quer que você, né, se desvencilhe disso, largue isso e deixe o Senhor trabalhar. Tome cuidado com os ídolos do seu lar. E aí eu te pergunto, meu querido, seja você cristão, seja você católico, protestante, seja você de qualquer religião, qual é o seu ídolo na sua casa? Quem você adora, o que você adora? E não estou falando de imagem, mas aquilo que você não consegue compartilhar, aquilo que você não consegue abrir mão. Pense nisso. Deus tem muito mais a te dar do que isso. Sirva a Deus. Só Ele serve toda adoração, só para Ele deve ser toda adoração, todo amor, todo louvor. O restante é o restante. Busque ao Senhor, porque as outras coisas Ele irá acrescentar. Que Deus abençoe você poderosamente. É isso aí, meu irmão, muito bom o nosso programa, né? O que a Bíblia diz para abençoar você. Tivemos aqui o pastor Laerte França, a palavra, pastor Amadeu Vieira e também uma mensagem poderosa com o pastor Fábio Zambaldi. Eu quero apresentar para você alguns materiais. Vamos lá, eu tenho aqui, ó, volume 2, o que a Bíblia diz sobre purgatório, vida após a morte, reencarnação. O volume 1, homossexualidade, aborto, suicídio, pena de morte. E também eu tenho aqui em minhas mãos o livro Gestor. Você pode ser um gestor da sua própria vida com Deus. Um livraço muito abençoado e também, muito especial também, o Apocalipse, uma viagem na história. Todos esses livros são livros do nosso ministério e você pode adquirir através do nosso site www.oqueabibliadiz.org, www.oqueabibliadiz.org, ou então através do nosso telefone. Você pode ligar para nós 021 3076 4774 de forma muito tremenda e abençoar o nosso programa. Mas agora também eu tenho comigo o pastor Roberto Alecrim. Fala aí, pastor, tudo bom? Paz, querido. Amém. Tudo bem, graças Muito bom receber o pastor Roberto Alecrim conosco. Ele que é pastor desde 84, acertei? 84. Fevereiro de 84. Então, fevereiro de 84. Isso. Olha aí, gente, o nosso amigo aqui para falar conosco para discutir. Mas antes eu queria rapidinho que o senhor mandasse um abraço aí para sua esposa, para sua família. Olha para aquela câmera lá e manda aí. Ok, quero mandar um abraço, né, um beijaço, não somente para minha esposa, Cristina, a Tina. Também mando para minha filha mais velha, Rafaela. Mando para o meu filho, pastor Tiago Alecrim. Para o meu netinho, Davi, é o nosso xodó. Mas mando também para os meus familiares em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. E para o povo de Deus na face de toda essa terra, pastor. Amém, pastor Alecrim. Mas, pastor, vamos lá. Nós vamos discutir aqui um assunto, algumas dúvidas, né? Que muitas pessoas têm sobre a igreja. Mas antes, eu queria que o irmão falasse também, rapidamente, do seu enfoque, do seu lance, da sua bifurcação ministerial, que além de ser pastor, o senhor também gosta de trabalhar com produtos, com venda. Como é que é isso? Sim, pastor Hilton. Eu sou representante comercial, atualmente represento 3 empresas aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Pode falar o nome das empresas? Pode, sim. Pode, né? É a Lions Proteção Veicular, onde nós oferecemos proteção para veículos, carro, moto, van, caminhão, semipesado, pesado, carroceria, reboque 500 km, né? Socorro especial, reboque especial e uma assistência 24 horas. Então o irmão também serve também?
Sim. Nessa área de veicular. Mais o quê? Exatamente. Eu trabalho também com a empresa da Ilha do Governador, que ela é especialista na fabricação, é uma indústria de becas para corais, toga para formatura. Coral, é? Coral pessoal também. Das igrejas aí, coral, Isso, seminário. Isso, que benção, hein? Toga de graduação, uniforme escolar, camisetas, brindes de um modo geral. Essa empresa também, a qual eu represento, ela faz. E tenho também uma representação que é de cadeiras para igreja, para escritório, móveis para escritório. Esse é o nosso trabalho que a gente faz secularmente. Ok. Muito bom, pastor. Então, se alguém quiser, é só ligar aí para o pastor Roberto Alecrim, ou então mandar aí uma mensagem para ele aí no seu e-mail. Mas, pastor, vamos lá. Qual o tema aí que o senhor gostaria, o senhor quer abordar? Que muitas pessoas mandam perguntas, né, para nós. E aí, qual o tema? Fala para nós. Meu querido pastor, eu gostaria de estar, nessa oportunidade, estar abordando a questão que está sendo muito falado atualmente, a questão de discipulado e evangelização / evangelismo. Esse é o nosso assunto. Ok. E aí, a gente tem hoje vários modelos de igreja. A gente tem rede ministerial, igreja com propósito, que são até já estão mais antigos, igreja em célula. Nós temos aí grupos familiares, nós temos hoje o MDA. Né? Mas o senhor também tem um modelo. Como é que é o seu modelo? Pastor Ailton, é assim, né? Qual é a sigla? Já foi falado, conforme você relata, tem muitas situações que estão sendo apresentadas como modelo, né, de evangelização. E certo dia eu cheguei numa igreja em Duque de Caxias e um diácono chegou para mim e perguntou assim: e aí, Alecrim, qual é a sua visão? É igreja com propósito? É G12? É G15? É G50? É Clube dos 13? Qual é a tua visão? Então eu disse para ele: olha, rapaz, a minha visão é M28, M16A2. Ele falou: como é que é? Eu falei: M28, M16A2. O que é isso? Então eu disse para ele: olha, rapaz, eu trabalho no meu ministério em cima de Atos 28, Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16 e Atos capítulo 2. M28, M16A2. Gostei. Então tá vendo aí, ó. M28. Mas não é método inventado. M28, é algo que já está na Bíblia. A2. Gostei. Mas, pastor, vamos lá. Quais seriam as questões para a gente tratar aqui sobre evangelismo, essa proposta? Ok, pastor. O nosso tempo é curto. Primeiramente, eu quero falar sobre discipulado. É algo que precisa ser prestado muita atenção pelos pastores das nossas igrejas, porque, na minha percepção, a leitura que eu faço do nosso momento atual é que o nosso povo está precisando ser discipulado. Ok, então fala aí. Então, e discipulado é uma matéria que precisamos estudar à luz da palavra de Deus, principalmente quando Jesus começa o seu ministério, Mateus capítulo 4, eu quero me prender em Mateus, diz lá, Jesus falando: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse caminhar dos discípulos com Jesus foi o primeiro ato de discipulado que nós aprendemos no Novo Testamento, especialmente no Evangelho de Mateus. Ou seja, o caminhar dos discípulos com Jesus foi uma prática de discipulado. Eles viram, eles ouviram, eles tinham as suas percepções e depois precisaram colocar em prática tudo aquilo que Jesus passou de ensinamento para eles nesse chamado discipulado. Ok, na verdade, telespectador, a gente tem percebido que a igreja tem tido dificuldade com o discipulado. Isso é real. Jesus falou em Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí, pastor Alecrim, ele não pediu, ele ordenou. Ele usou o imperativo ide. Né? Então, ide, no imperativo da língua portuguesa, e hoje, e amanhã, e sempre. De fato, é uma verdade. Agora, o irmão parece que teve algumas experiências, né? Inclusive, parece que em São Paulo, em outras cidades aqui do Rio. Compartilhe para nós aí como é que foi esse evangelismo, esse discipulado na sua trajetória. Ok, pastor. Desde o início do nosso ministério, eu sempre tive a preocupação de estar passando para a minha membresia essa questão de discipulado e essa questão de evangelização. É algo que eu, como pastor, preciso ocupar o meu tempo e preciso passar essa questão de discipulado, ensinar a minha ovelha a evangelizar.
Eu falo que o discipulado é você passar para a sua membresia o programa PET de Jesus. Pregar, Jesus diz, Marcos 16:15, ide pregai. Mateus 28, ide e ensinai. Atos 1:8, ide e testemunhai. O programa PET de Jesus. Muito Pregar, ensinar, testemunhar. E isso, a minha leitura, é que nós estamos precisando fazer com a nossa membresia. E no nosso ministério, eu tenho procurado passar Mas fala, esse ensinamento. Fala de outro local, por exemplo. Outro local? Qual foi a experiência? Onde o irmão passou? Ok, meu primeiro pastorado começou em Pirapitinga, num ponto de pregação. Pirapitinga, aqui divisa de Rio com Minas Gerais. Okay. É um braço sul que entra no estado do Rio de Janeiro. Saindo dali eu fui para Estrela d'Alva para iniciar um trabalho pequeno. Deixamos ali 22 pessoas e depois eu fui pastorear em Paraty. Estive ali 1 ano e 7 meses. Depois fui para uma igreja de algum outro porte, mas sempre focando na questão de evangelização. O irmão então se caracteriza então, pelo um evangelista missionário? Sim, esse tem sido o foco da minha vida. Necessariamente, então, não seria aquele foco de pastor de uma igreja local, mas sim o cara que deveria sair por aí, era isso? Eu amo o ministério do pastor local, mas eu já fiz aquele teste da Igreja com Propósito, preenchi aquele questionário, e o resultado lá é que eu sou um evangelista. É o que eu vibro, é o que eu amo, falar de Jesus e ensinar as pessoas a falar sobre Jesus, testemunhar sobre Jesus. E aqui, essa é a nossa ferramenta, como diz o pastor Laerte, é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, aqui é o programa que a Bíblia diz. O senhor tem alguma pergunta específica para que eu possa desenvolver aqui com o nosso telespectador, para abençoar eles? Porque, de repente, uma pergunta aqui do pastor, uma pergunta dos seus discípulos, daqueles que o acompanham, e pode ser alguém que vai ilustrar e vai abençoar a sua vida. Ok. Se for possível, gostaria de fazer duas rapidamente. Na sua percepção, na sua ótica, na sua leitura atual, o povo crente de nossas igrejas, eles estão sendo crentes ou estão sendo discípulos de Jesus? Ou uma coisa ou outra, ou se der para juntar, vamos lá. Na verdade, pastor Alecrim, é muito bom, porque a proposta nossa sempre é o que a Bíblia diz, é a proposta de abençoar você, meu telespectador. Então vamos lá. Ser crente, Tiago 2,19 diz a Bíblia, crês tu que Deus é um só, até os demônios fazem o estremecem. Então a fé intelectual de saber que Deus existe, isso é pacífico, qualquer um pode tê-la ou não tê-la. Agnósticos e gnósticos discutem a fé. Agora, ser discípulo de Jesus, na proposta do Novo Testamento, é uma proposta maior. É a palavra matetes, é aquele que vai testemunhar, que ainda possa sofrer um martírio por causa de Cristo, semelhante a Estevão, que veio a padecer por causa de Cristo. Então, ser discípulo é uma carência da igreja brasileira. Não é uma carência só de Santa Cruz da Serra, Baixada Fluminense, Petrópolis, região serrana, região dos lagos, Rio de Janeiro ou até Brasil. Penso que é uma proposta geral para o Evangelho. Então, ter discípulo é a maior necessidade que nós temos. Aqueles que, como o irmão já falou aí, aqueles que ouvem, vendo, que aprendem fazendo e que agem no mundo espiritual, no mundo dos homens, para abençoar as pessoas. Pastor, não querendo discordar, mas talvez discordando, cada um faz uma leitura como achar por bem, é essa carência que eu vejo atualmente em nossas igrejas. Estão cheias de crentes, mas discípulos de Jesus... Não, mas é justamente o que eu estou dizendo. Okay? É justamente, o irmão não entendeu e talvez você também não entendeu. É justamente isso. É justamente discípulo. Isso. Porque crente, vamos entender a nomenclatura. O que é um crente? Ok? Crês tu que Deus é um só? Eu já citei aqui a Bíblia. Fazes bem até os demônios crês e estremecem. Então tem gente que é crente nominalmente. Discípulo, eu já disse, é uma outra proposta muito maior. Mas qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é, o querido pastor Ailton, vê hoje, enxerga hoje, a necessidade urgente, premente, uma necessidade para ontem, de a maioria dos nossos colegas pastores descerem um pouquinho de seus púlpitos e ensinarem suas ovelhas a evangelizar, a pregar, a testemunhar de Jesus. Você vê isso ou não vê? Como que você faz essa leitura de um modo geral na igreja brasileira? Vamos lá, eu penso o seguinte, falta discipulado. Isso aí é discipulado. Então, a ideia dos líderes, dos pastores, de um modo geral, ensinar é o discipulado. Ok? A carência de discipulado é muito grande e eu vejo isso como um fenômeno sociológico. A gente vem de uma sociedade que ela é monoteísta, judaico-cristã.
sobretudo, ela está passando por uma transformação. E essa transformação social está promovendo uma sociedade humanista, materialista, consumista, imediatista. Sendo assim, todas essas propostas e ideias da pós-modernidade fazem com que as pessoas não tenham tempo, fazem com que as pessoas fiquem em dificuldade de correria. E aí tem essa carência, isso é uma verdade. Agora, um outro lado também importante é que o evangelismo ele tem várias dimensões. Nós estamos aqui agora numa dimensão midiática. Estamos num canal de televisão transmitindo, e você pode estar dentro da sua casa agora, nos assistindo, ou através aí do seu computador, na internet, nos assistindo em qualquer parte do Brasil. Inclusive, quero mandar um abraço ao povo do Piauí, nesse momento, aproveitando, e também você de Feira de Santana, que nos acompanha aqui no programa que a Bíblia diz, no canal 19, em Petrópolis. Olha que coisa tremenda. Maravilha. Então, as pessoas podem usufruir das redes sociais, da internet, para todo meio de comunicação. Então, penso que precisamos sim ter um evangelismo. Se eu fosse falar de visão pessoal, de experiência pessoal, eu na igreja que presido, ali na Primeira Igreja Batista, a gente sempre fez um evangelismo muito interessante, que é um evangelismo focado na social. Ali nós temos uma capela mortuária, onde atendemos a comunidade. Muito ali bom. Nós temos hoje o posto de saúde de Santa Cruz da Serra, funcionando nas dependências da igreja. Nós temos ali assistência jurídica. Já tivemos ali uma escola infantil, então a comunidade vai dentro de nossa igreja, ela é servida socialmente e, consequentemente, o Jesus está sendo pregado. Entendeu, pastor? Então a vertente é pessoal. Eu penso que cada um tem que fazer a sua parte. Sim, com certeza. Seja do tamanho de um tatu ou de um rinoceronte. Cada um fazendo a sua parte. Cada um dentro da sua visão. Isso. Mas, pastor, eu queria que o irmão abordasse o seguinte para nós. Rapidamente, o nosso tempo urge, já está acabando aí o programa que a Bíblia diz, e eu quero deixar o contato já para você, 21 984 63 1312 é o seu WhatsApp, você vai pegar do celular em forma horizontal, vai enviar um vídeo de 30 segundos aqui para o nosso programa, e será um prazer trazer aqui a sua pergunta, o seu questionamento, ok? E também curte lá a nossa página Facebook, o que a Bíblia diz, ou então a minha página pessoal, Ailton Bezerra. Nós estamos aí caminhando para o fim, mas, pastor Roberto Alecrim, conte para mim então, já que o irmão tem essa gana espiritual, essa gana, nesses minutinhos finais, conte para mim, por favor, aí, uma experiência que o irmão teve no campo missionário, uma experiência que marcou sua vida. Olhando para aquela câmera ali, conte para nós rapidamente. Ok, pastor Leito, foram várias as experiências, mas vou me deter em uma. Um sábado à tarde, na cidade de Pirapitinga, em 1984, eu recebi a visita do pastor Wilson Ferreira em minha casa para nos dar uma triste notícia, que eu teria que deixar o campo missionário. Deixei-o na hora de retornar, no ponto do ônibus, ele viria para o Rio de Janeiro, e eu morava numa rua muito pacata, não tinha nem saída, o final da rua era cair dentro do rio. E quando eu estava já me aproximando da minha casa, havia um tumulto muito grande, e a minha esposa, num portão de casa, falava assim: ô Roberto, sai daí, a dona Cotinha, Roberto, sai daí desse lado da calçada, um tumulto muito grande. E eu fui chegando, observei um rapaz assim na cerca do colégio, falando alguma coisa, e eu não estava entendendo, fui me aproximando, e quando eu cheguei bem perto dele, ao lado dele, minha esposa aflita: Roberto, sai daí, eu escutei o rapaz falar e mostrar uma peixeira deste tamanho, e dizer assim para alguém dentro de uma casa: olha aqui, rapaz, eu vou beber o teu sangue na ponta dessa peixeira, seu miserável, xingando o rapaz. E na hora eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus e cheguei para o moço e falei assim: moço, boa tarde. E ele disse: eu não quero conversa com ninguém. Eu falei: moço, boa tarde, eu sou o pastor Roberto Alecrim, sou pastor missionário aqui na cidade. O que você quer fazer mesmo? Eu quero matar aquele camarada lá, porque ele trabalha comigo na obra, e ele disse que eu peguei toda a ferramenta e vendi para tomar cachaça, e eu não saio daqui sem matar, sem beber o sangue dele na ponta dessa peixeira. Aí, pelo Espírito, eu fui tomado e falei assim: vem cá, e você vai lá agora matar esse camarada, eu vou junto com você. Você vai matar, e o que vai acontecer contigo? Eu vou fugir. Tá bom, já foram chamar a polícia, você vai ter que fugir. Aí ele perguntou: quem é você mesmo? Eu falei: sou o pastor Roberto Alecrim, pastor missionário aqui na cidade. Aí ele disse assim: ih, rapaz, a minha esposa congrega lá na tua igreja. Qual o nome da tua esposa? É Sheila. Eu falei: você é esposa da Sheila? Aí me cheguei e dei aquele abraço de sugestão. Como é que é o abraço de sugestão? Você pega um indivíduo aqui, pelo cangote, e começa a trazer ele para o teu lado para te abraçar, para você dar um abraço nele.
Eu falei, rapaz, a sua filha nasceu tem 1 semana e você quer matar esse elemento? Você vai lá, mata, você vai ter que fugir, como é que vai ficar a sua família? Ele disse, é mesmo, né, pastor? Então, naquela sugestão, levei para a casa dele. Quando ele chegou em casa, deu uma tremedeira, ele disse, bem, se não fosse o teu pastor, eu teria feito uma desgraça e agora eu estaria fugindo. Meu querido, não é pastor Alecrim, é o poder do Evangelho, é o poder de Deus quando você transmite com sinceridade. A mensagem do Evangelho é poderosa para transformar vidas. Como diz pastor Silas Malafaia no vídeo que eu vi agora, Deus transforma o maior pecador, seja ele quem for. Amém, que bênção, né? Então, gente, ó, a reportagem vai ficar para o próximo programa. Uma reportagem legal que um telespectador me enviou, ok? Nosso tempo está terminando, mas pastor Alecrim, que bênção. Gente, que testemunho. Eu quero deixar para você a seguinte orientação. Não se perca com as perdas. Quem sabe se nesse dia, quem sabe se nessa semana, quem sabe se nesse mês você não perdeu um ente querido. Quem sabe se você não perdeu seu casamento. Quem sabe se você não perdeu e alguém está te devendo, você está desesperado. Quem sabe? Não se perca com as perdas. Graças a Deus que o pastor missionário lá, qual cidade? Pirapitinga, Minas Gerais. Pirapitinga foi a voz de Deus para salvar aquela família da morte. Amém. Então, a minha oração nesse dia que Deus abençoe, pastor Alecrim, muito obrigado pela sua presença. Nada, pastor. Tá bom? Prazer. Se você quiser falar com o pastor Alecrim, só dá o seu telefone, estamos terminando aí, segundos finais. Okay. Rapidinho seu telefone. 3286-8732. 3286-8732. Ok. Olha, que Deus te abençoe muito. Eu sou o pastor Ailton Bezerra e esse é o nosso programa, Canal 19 aqui em Petrópolis, O que a Bíblia diz. Que Deus abençoe você grandemente. Fique em paz. Deus abençoe. Amém.